Paz do Senhor Jesus, eu tenho certeza que você vê a graça do Senhor sobre ti. E é nessa graça, nesse poder e nessa fidelidade que nós estamos repousados. A graça do Senhor, ela é transmitida por intermédio do seu perdão, por intermédio de tudo aquilo que Deus ele faz. Todas as vezes quando nós acordamos, quando nós nos olhamos no espelho, ou quando nós olhamos para o outro, nós podemos ver a glória de Deus, essa graça refletida em tudo aquilo que Deus ele já fez, tem feito e irá fazer. Por isso eu quero louvar a Deus por esta graça na sua vida, por esta graça na minha vida, agradecendo a Ele pela sua fidelidade, pelo seu poder e pelo seu amor. Eu glorifico ao Senhor porque em tudo Deus ele é bom, Deus ele é fiel e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não, aquilo que é plano de Deus para mim e para a sua vida não se frustra. Se algo se frustrou, não veio do Senhor, ou nós colocamos expectativas em algo errado. Ou então você confiou, louvado seja Deus, quem sabe em alguém, quando deveria ter confiado primeiramente em Jesus. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo, te sustentando. E eu vou repetir mais uma vez, porque assim o Espírito Santo está trazendo ao meu entendimento que os planos do Senhor, eles não são frustrados. Nada daquilo que Deus decide fazer, aleluia, fica pelo meio do caminho, fica pela metade, ou fica no início, ou fica no meio. Não. Tem que chegar ao fim. É por isso que a Bíblia vem dizer que eis que Ele está conosco até a consumação dos séculos. É por isso que a Bíblia vem dizer lá no livro de Apocalipse que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e também o fim. Ele é o dono de tudo, é o dono da minha vida, da sua vida. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra do trono de Deus. E quem sabe você se pergunte, como assim sempre motivo de muita alegria? Sim. Falar de Jesus é se alegrar, é ter a convicção e a certeza. Não quer dizer que eu não esteja triste em nenhum momento. Não quer dizer que eu não passe por momentos de tristeza. Não quer dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a todo tempo eu venha ser alegre. Mas a alegria de ter a salvação, a alegria de ter a graça do Senhor Jesus, não nos deixa ficar frustrado, não nos deixa ficar abalado. E é essa alegria, essa presença que eu compartilho aqui com você neste momento, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, louvando a Ele porque em tudo Ele pode, aleluia, muito mais. Eu quero glorificar a Jesus e compartilhar uma palavra que Deus ele colocou no meu coração. Está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 14, e nós vamos ler que diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, glória a Jesus, Jesus o curou e o mandou embora. Eu gostaria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de repetir este versículo de número 4, que diz assim: mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Diante de tempos que nós estamos vivendo, tempo de luta, tempo de perseguição, louvado seja Deus, tempo de tantas coisas acontecendo, Deus ele tem te fortalecido, tem me fortalecido, tem te sustentado e também tem me sustentado. Eu glorifico a Deus por esta palavra. A palavra vem dizer aqui neste livro de Lucas, no capítulo 14, que Jesus entrou ali na casa de um fariseu para comer, até porque a Bíblia diz que ele não veio, louvado seja Deus, para os sãos, mas ele veio para os doentes, para os pecadores que se arrependem. E eu quero louvar a Jesus, porque Jesus ele não faz exceção. Jesus ele é santo, Jesus ele é poderoso.
e tudo quanto nós colocamos diante do Senhor, nós vamos ver que Deus, ele tem o tempo, Deus, ele tem o momento. E eu gostaria de fazer, louvado seja Deus, a interpretação com você desse texto. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Nós lemos apenas 4 versículos e o Espírito Santo, ele vai falar contigo e ele vai falar comigo. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que quando Jesus ele entra na casa ali daquele fariseu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia relata que ali tinha alguém que tinha uma dificuldade, que tinha uma necessidade, e a Bíblia vem dizer que aquele homem era inchado. Em outras traduções bíblicas você vai ver lá a palavra hidrópico, que quer dizer o mesmo contexto. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele entra na casa daquele fariseu, e onde Jesus entrava, a multidão ia atrás. Onde Jesus estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, multidão aparecia. E a Bíblia nos relata que naquele dia que Jesus entra na casa daquele fariseu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava ali um homem inchado. E essa palavra muito me chamou a atenção, porque o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, ele é sensível, ele é santo. E eu glorifico a Deus, porque ele fala comigo e fala contigo, por isso siga declarando. Fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar com você. E a Bíblia nos diz que era um dia de sábado, né? E a Bíblia vem dizer que então, diz assim, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, ou seja, aos magistrados, as pessoas entendidas, as pessoas que estudavam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as leis de Moisés. A Bíblia vem dizer que Jesus então pergunta assim, olha a pergunta de Jesus: é permitido ou não curar no sábado? E eu entendo que se Jesus perguntou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é porque aqueles homens, aleluia, estavam fazendo algo que vem dizer aqui no início do contexto, que diz assim, louvado seja Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. E Jesus vem dizer que tem pessoas que me observam de uma forma atenta. Tem pessoas que te observam de uma forma atenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E acha que Jesus, ele não está vendo o observar. Louvado seja Deus dele, na minha vida e na tua vida. A Bíblia vem dizer que aqueles fariseus estavam observando Jesus. Aí Jesus, vendo que eles estavam o observando, Jesus vê que tem um homem ali inchado. E Jesus pergunta para aqueles fariseus, louvado seja Deus. Ele diz assim, é permitido ou não curar no sábado? Jesus, ele sabia que pela lei de Moisés, aleluia, não era permitido, louvado seja Deus, que se fizesse nenhum tipo de trabalho no sábado. Mas Jesus, ele veio para quebrar o protocolo. Jesus, ele veio para mostrar para o homem, louvado seja Deus, que estava seguindo a palavra da forma como queria. Seguia algumas coisas, mas outras não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele pergunta. E por que ele pergunta? Porque Jesus, ele percebeu que estavam o observando. E Deus vem dizer para você que ele sabe quem tem te observado. Ele sabe quem tem prestado atenção em você atentamente. A Bíblia nos diz que aqueles homens, eles estavam prestando atenção em Jesus de forma atenta. E você sabia que tem pessoas que presta atenção em ti de uma forma atenta, tudo quer saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo para mim e para você, se engana ele e se engana ela. Porque somente quem sabe tudo ao teu respeito sou eu. Aí Jesus, ele faz uma pergunta, e sabe por que Jesus pergunta? Porque embora aqueles homens soubessem que não era permitido, Jesus, ele diz assim, não estou pedindo permissão para vocês. Jesus, ele deixa bem claro que ele não precisa da permissão de Senhor ninguém para operar na vida de quem ele quer operar. Mas algo me chama a atenção, que em momento algum nós vamos ver aquele homem inchado falar algo ou uma manifestação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquela pessoa que estava necessitando.
E eu entendo que aquele homem, ele pode não ter falado com a sua boca, mas ele pode ter pensado com o seu, louvado seja Deus, coração e a sua mente. E Jesus, que é entendedor e sonda e conhece, esquadrinha coração e mente, ele viu a necessidade daquele homem. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele diz assim, é permitido. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, para aquelas raças de víboras, raça de hipócritas, como disse João Batista? Ainda que você ache que não é permitido, ainda que você se ache no direito, que eu não devo fazer na vida dele, porque é sábado, porque não está no tempo, você acha que não está na hora, você acha que ele não está preparado para receber o milagre. Eu sou Deus. E eu é que decido o tempo permitido para cada um. A Bíblia vem dizer que aquele homem estava inchado. E aqui o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração, porque tem situações que parece que vai fazer com que você e eu venhamos a explodir. Mas aquele que espera no Senhor, louvado seja Deus, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para todo sempre. Salmo de número 125, versículo de número 1 está escrito: aquele, louvado seja Deus, que espera no Senhor, não se abala, mas permanece para todo sempre. Serão como os montes de Sião. Eu fico imaginando aquele homem ali inchado. E se você for entender o contexto dessa palavra, você vai entender que tudo que é inchado está prestes a explodir. Tudo que é inchado está prestes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ter uma proporção que não se pode segurar. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui uma representação quando um carro ele colide, o airbag ele abre, e no que ele abre, ele incha. E quando ele incha, não tem como voltar à sua forma original, normal, de qualquer forma. E muitas das vezes é assim que algumas pessoas se sentem em algumas determinadas situações. Quem sabe essa situação tem, aleluia, feito com que você inche. E muitas das vezes o inchaço não é só um inchaço físico. Muitas das vezes o inchaço quer dizer cheio, quer dizer louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem espaço. Aquilo que está inchado está sem espaço mais para, aleluia, para expandir. Sabe, um recipiente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se você colocar muita coisa dentro dele, vai chegar um tempo que ele vai inchar. Se você colocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo dentro do congelador, e você coloca uma quantidade maior do que o necessário, quando o gelo vier, vai inchar. E aquilo ali, a tampa vai subir. E muitas das vezes, nós nos sentimos assim, verdadeiramente inchados em algumas situações, como se nós fôssemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Está assim como esse homem hidrópico, como esse homem inchado estava. E Deus, ele sabe quando chega o teu limite, quando chega o limite do inchaço. Deus, ele sabe quando está a ponto de explodir. Deus, ele sabe quando está a ponto de você não suportar. Deus, ele sabe quando está a ponto de tudo aquilo se despedaçar. Tudo que é inchado, se não tiver um limite, se não tiver um basta, se não tiver um para, a probabilidade é explodir, é craquelar. A probabilidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é ganhar uma forma que não é a forma original. E Deus está dizendo que o mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que perguntou para os fariseus, é permitido curar no sábado, é o mesmo Deus que vem aqui dizer para mim e para você, que muitos podem estar olhando a tua situação e está pensando, não é permitido por conta disso e por conta daquilo, porque se acha juiz e juíza da minha e da sua vida. A Bíblia vem dizer que tinham ali pessoas que estavam observando atentamente Jesus. E Jesus então pergunta, é permitido? E Jesus vem dizer para mim e para você que ele não está pedindo a opinião dos outros ao meu e ao teu respeito quando ele vai fazer um milagre. E muitas das vezes, louvado seja Deus, aquele homem estava ali no cantinho dele calado. E isso me chamou a atenção. Porque a Bíblia diz assim, louvado seja Deus, à frente dele estava um homem
doente, com o corpo inchado. Na frente de Jesus tinha alguém. E Deus está dizendo que todas as vezes que você coloca essa situação que parece que vai explodir, que parece que quando, louvado seja Deus, acontecer algo, você não tem mais como trazer, aleluia, a forma original. Deus está dizendo que todas as vezes que eu e você colocamos algo na frente dele, aquele homem, ele não falou nada, mas ele se colocou na frente de Jesus. E que palavra maravilhosa quando o Espírito Santo falou grandemente o meu coração. Se coloque na frente do Mestre. Se coloque, louvado seja Deus, na frente dele. E você vai ver o que o Senhor fará. E a Bíblia diz assim: mas eles ficaram calados. Eles quem? Aqueles que se acham juiz. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele sabia que ele estava sendo observado. E então ele perguntou: é permitido curar no sábado? Mas a Bíblia vem dizer que ficaram em silêncio. E Deus vem dizer que vai fazer com que fiquem em silêncio. Porque ainda que queiram indagar, ainda que queiram, louvado seja Deus, dizer que não é o tempo, ainda que queiram dizer que não é a hora, ainda que queiram achar, louvado seja Deus, que não é o dia, vai ter que ficar em silêncio. A Bíblia diz assim: tomando o homem pela mão. Eu gostaria depois que você lesse esses 4 versículos e lesse mais uma vez, e lesse o Espírito Santo, ele vai continuar ministrando ao teu coração. Aí a Bíblia diz assim: tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. E Deus está dizendo que ele é o Deus que me toma e te toma pela minha mão e pela tua mão direita. Aqui nesse contexto, eu vou ver que embora as pessoas tivessem mais preocupado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com as coisas terrenas, estavam mais preocupados em ser sábado, não em que alguém recebesse a cura. Jesus estava ali naquele ambiente e Jesus não deixou aquele homem sair do mesmo jeito. Quando você e eu vamos na presença do Senhor Jesus, muitas das vezes, ainda que você não fale nada, ainda que você apenas se apresente, ainda que você apenas na sua mente, no seu pensamento, diga: Jesus, eu estou aqui. Jesus, ele não vai despedir você da mesma forma. A Bíblia diz que aquele homem se pôs, e diz assim: à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. E eu quero glorificar a Deus, porque Deus, ele tira todo inchaço. Deus, ele faz, louvado seja Deus, tudo aquilo que veio para tentar, louvado seja Deus, atrapalhar, que veio se meter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde não deveria. Deus, ele diz assim: eu ponho tudo no seu devido lugar. Aquele homem estava inchado. E inchado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é algo que veio, que não era para estar ali no corpo daquele homem. E Deus, ele está dizendo para mim e para você que tudo aquilo que veio para trazer inchaço na minha e na sua vida como fermento, Deus lança fora. Deus, ele não permite. E ainda, louvado seja Deus, que observe, Deus, ele até deixa observarem, mas ele diz assim: vou mostrar para vocês que não é o que vocês determinam, não é aquilo que vocês acham que tem que ser feito, é do jeito que eu quero. E Jesus ainda pergunta a eles, sabe por quê? Porque a resposta deles era não. Tem muita gente que a resposta acerca da tua vida e da minha, acerca de Deus te abençoar e me abençoar, fazer uma cura, um milagre, não sei qual é a área da sua vida que você precisa. Tem gente que olha assim e diz assim: é não. E Deus está dizendo assim: eu perguntei justamente porque eu sabia a intenção do coração. E eles responderam dentro de si, pode não ter respondido de boca.
Tem gente que não fala de boca, tem gente que não diz o que pensa a respeito de você com a boca, mas Deus, ele conhece o coração. E a Bíblia vem dizer que então, como resposta, Jesus pega aquele homem pela mão. E como resposta, Deus, ele vem dizer para você que ele pega na tua mão. Enquanto muitos estão achando que você está sozinho, Deus está seguro na tua mão. Aquele homem estava ali calado, e isso me chamou a atenção. Aquele homem não precisou se justificar. Aquele homem não precisou dizer: Jesus, eu sei que a lei de Moisés diz que não se pode curar no sábado, mas eu preciso. Tá doendo, tá inchado, tá de uma forma que eu não suporto mais. Tá em tempo de explodir. Quantas das vezes tem pessoas que estão vivendo, quem sabe uma opressão, quem sabe uma tristeza, quem sabe uma depressão, que está em tempo de explodir, que está se dizendo: eu não suporto mais. Eu imagino que a dor daquele homem, aquilo que ele estava sentindo, era tanto que ele não conseguiu nem falar. Ele simplesmente ficou na frente de Jesus. E Jesus o tomou pela mão. Sabe o que Deus, ele quer dizer com isso? Que aquilo que para você, louvado seja Deus, está inchado, aquilo que para você, aleluia, parece que vai explodir, aquilo que para você saiu do teu controle, aquilo que para você está de uma forma que você não está suportando, algo que está inchado, é algo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passou da forma natural, está de uma forma desproporcional. E Deus está dizendo assim: eu coloco a minha mão. Eu acho interessante que Jesus, ele não disse ser curado. Jesus, ele pegou na mão. Jesus, ele toca. E Deus está dizendo que ele toca em toda a situação de inchaço da minha e da sua vida. E o que é uma situação de inchaço? É aquilo que você não está suportando mais. É aquilo que você não está aguentando mais com suas forças naturais. É aquilo que já saiu do seu limite. É aquilo que você olha e você diz assim: eu não posso fazer voltar ao normal. Aquele homem não podia simplesmente fazer com que o seu corpo voltasse ao normal por si. Mas ele estava vendo ali alguém que podia, chamado Jesus de Nazaré. Eu vim trazer esta palavra na tauba do seu coração, porque eu tenho certeza que toda situação que tomou uma proporção, que inchou, que você perdeu o controle, que você não sabe mais o que fazer, mas você tem ido no altar do Senhor e você tem dito, com o seu coração, com a sua mente: eu creio no milagre. Eu creio que possa ser que não esteja no dia, mas eu creio que Deus, ele vai tomar uma providência. A Bíblia diz que não era dia, mas Deus fez dia. E é num dia improvável. É no dia que você olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele homem poderia não ter ido, sabe por quê? Porque era sábado. E a lei dizia que não se podia fazer nada. Mas ele creu. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode não estar vendo, você pode não ter perspectiva, você pode não ter expectativa nenhuma, mas continue crendo. Você pode não estar vendo a saída, mas continue acreditando que eu vou abrir um caminho. Você pode não estar vendo, quem sabe, uma cura, mas continue acreditando que eu vou trazer um milagre. Era sábado, e pela lei não se poderia trabalhar, mas aquele homem, mesmo sendo sábado, ele entra na casa de um fariseu, porque Jesus está ali, e ele se põe na frente de Jesus, porque ele entende, ele pode resolver o meu problema. E Deus vem dizer: eu posso tirar todo inchaço e fazer com que volte ao normal, e muito melhor do que antes. Eu quero glorificar ao Senhor. A Bíblia vem dizer que certa vez havia ali um homem doente com uma úlcera. E a Bíblia vem dizer que Deus então mandou o profeta ir na casa desse homem dizer assim para ele: arruma a tua casa porque tu vai morrer. Mas a Bíblia vem dizer que aquele homem, ele vira o rosto dele para a parede e ele começa a conversar com Jesus, com o Senhor Deus. Ele diz: lembra-te, Senhor, que eu fui fiel, que eu te servi. Lembra-te, Jesus, que eu te adorei, que eu te adoro. E ele pede, ele clama.
E a Bíblia vem dizer que Deus então fez o profeta voltar do pátio. O profeta já tinha saído do quarto. E a Bíblia diz que Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Esse é o nosso Deus. O Deus que entende. O Deus que entende que chegou no limite. O Deus que entende que se continuar o vento soprando pode virar o barco. O Deus que entende a sua limitação. O Deus que entende que chegou o tempo, que chegou a hora. O Deus que entende que ainda que achem que não é para Deus fazer na sua vida, Ele vem e faz. Porque Ele não precisa da opinião. Ele só perguntou para aqueles homens entenderem que Deus não precisava da opinião deles para fazer na vida de quem Ele queria fazer. Eu glorifico a Jesus por esta palavra. Está lá escrito no livro de Lucas, no capítulo de número 14. Nós lemos o versículo de número 1, 2, 3 e 4. E o Espírito Santo falou comigo e falou contigo. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra na tauba do seu coração. E tenha certeza que toda situação que você não sabe o que fazer, mas você se coloca na frente do Senhor Jesus, Ele toma a sua causa na mão. A Bíblia diz que Jesus tomou aquele homem pela mão. Eu acho lindo porque foi no meio de quem? No meio daqueles, aleluia, que estavam atentos em Jesus para ver o que Jesus ia fazer. Louvado é Jesus, adorado é Jesus, grande é Jesus e santo é Jesus. Deus te abençoe poderosamente, guarde a sua casa, a sua família, tudo que você tem e lembre-se sempre, se pôr na frente de Jesus.